Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar, pela Super Difusora FM, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, a rádio que é feita para você. E hoje, edição especial de sábado, trazendo informações e debates relevantes para você que é nosso ouvinte. Lembrando que hoje é sábado, 15 de março. E o Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Nishimbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. E Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, com produção de Juliana Fernandes e trabalhos técnicos aí na mesa de áudio, vídeos e redes sociais do Antônio Rodrigo. Pois bem, neste mês de março, dedicado às mulheres, nós vamos abordar um tema de extrema importância: direitos das mulheres, luta contra a violência de gênero e o combate ao feminicídio. E para isso, nós estamos recebendo hoje aqui em nossos estúdios a doutora Elaine Cristina Caixeiro, ela que é advogada criminalista, é professora universitária do IIS, que é o Instituto Itapetiningano de Ensino Superior. Ela é também especialista em direito penal e direito processual penal, além de direitos humanos. Ela se especializou pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Pois bem, além disso, nós vamos discutir aqui com a doutora Elaine um tema que tem gerado debate no país, que é um projeto que permite o porte de armas para mulheres sob medidas protetivas, o que está aí em análise ainda, né, pela Comissão de Direitos Humanos. Todos esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora com a doutora Elaine. Portanto, fique com a gente, porque a conversa de hoje é fundamental para entendermos os desafios e as conquistas na luta pelos direitos das mulheres. Pois bem, vamos então à nossa entrevista. Primeiramente, nosso boa tarde à doutora Elaine. Seja bem-vinda aqui mais uma vez à Super Difusora, ao Jornal do Meio-Dia, para tratarmos desses assuntos. E eu já começo perguntando para a senhora, doutora Elaine, quais foram as principais conquistas legais das mulheres nos últimos anos aqui no Brasil? Bom, primeiramente, muito boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada Super Difusora, é sempre uma grande honra estar aqui, principalmente terceirizando conhecimento aqui para a população. Bom, primeiramente, falar sobre violência doméstica, falar sobre o crime de feminicídio é extremamente importante, é uma terceirização de conhecimento da qual é necessário para o conhecimento da população. E obviamente, estamos aqui no mês das mulheres, né, o mês de março, onde a gente comemora, né, e não só comemora, mas também relembra. Nós estamos comemorando também 10 anos da lei de feminicídio. Então, esse é um marco muito importante. Nós tivemos muitas evoluções legislativas perante a proteção das mulheres, né? Uma delas também ocorreu de forma muito importante em 2022, que após pandemia, que é a legítima defesa da honra ser inconstitucional nos crimes de feminicídio. Então, a título de exemplo, o homem, né, que mata uma mulher, ele não pode mais se valer da honra dele para justificar um crime tão horrendo. Então, a gente tem
diversas outras, né, atualizações, principalmente agora na lei de feminicídio, que antigamente era apenas uma qualificadora do homicídio e hoje é um crime autônomo, um dos mais graves, né, a pena base é de 20 a 40 anos. Então, é o crime mais grave do nosso Código Penal e isso realmente tem grande relevância e uma grande proteção para as mulheres. Sem dúvida, né? Avanços importantes aí na proteção das mulheres. Agora, como que a senhora vê as políticas públicas? Elas têm avançado para garantir a equidade de gêneros no Brasil? Sim, realmente. Um dos exemplos de políticas públicas é a própria Lei Maria da Penha. Ela é o sinônimo do princípio da equidade, que é diferente do princípio da igualdade. A equidade é você tratar os iguais igualmente, na medida de sua igualdade, e os desiguais de forma desigual. Ou seja, não é que as mulheres elas vão se valer de uma lei para se beneficiar, mas sim para se proteger. É necessário entender que existe realmente uma diferenciação entre homens e mulheres e é necessário também visualizar o índice de criminalidade frente à mulher. Então, quando a gente precisa de políticas públicas para proteger aquele que está sendo realmente atacado. Então, a violência doméstica, ela é estrutural, ela vem realmente de anos e anos após anos, e isso realmente tem, né, gerado uma grande comoção da sociedade, e uma delas é necessário para que tenha essa lei para proteger realmente as mulheres. Agora, a senhora percebe, a senhora nota, assim, algum crescimento, algum trabalho nesse sentido, por exemplo, da conscientização da sociedade para com os direitos das mulheres? Bom, a conscientização, como eu disse, ela é de forma gradativa. Então, vamos supor, como exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora é uma forma de conscientização. Para mais, é necessário que se tenha, por exemplo, nas escolas, né, alguns institutos extracurriculares de palestras, nas empresas, nas organizações. Então, isso é muito importante até para flexibilizar ali e também para conscientizar a população de um tema tão importante. Então, essa conscientização ela deve ser gradativa com relação à violência doméstica para essa conscientização. Doutora, abrindo um parênteses aqui na nossa entrevista, a gente até é tradição, é costumeiro, é histórico até falar-se que o amor é cego. Mas vamos admitir que a moça, a jovem, conhece o cara, sabe que ele é violento, que ele já tem um histórico anterior. Mas ela vem com aquela ilusão, não, mas eu vou mudar a cabeça dele, comigo vai ser diferente. É assim mesmo? Na realidade, o direito, eu falo que ele anda muito perto da psicologia. A gente precisa entender um pouco até da psicologia, até no atendimento. O que você me falou, eu escuto assim de forma ampla no escritório. A mulher, ela vem com uma síndrome de salvadora. Então, isso daí é extremamente grave para ela mesma, porque a gente não muda ninguém. Infelizmente, a gente realmente não muda. A pessoa, ela muda, obviamente, existe esse tipo de evolução humana, mas isso depende da própria pessoa. Então, essa falsa percepção de que uma mulher vai mudar o homem, ou de que a mulher vai ajudar ele a melhorar, isso, infelizmente, não ocorre. Se a pessoa já tem um histórico de violência e ela não procura uma ajuda psicológica, algum acompanhamento, não é uma mulher que vai solucionar este desvio. Agora, em relação específico aqui à Lei Maria da Penha, claro que ela foi um marco no combate à violência contra a mulher, mas como é que a senhora analisa o impacto dessa realidade quando se trata das vítimas? Bom, com relação às melhorias, né, que ocorreram, como eu disse, é de forma gradativa, né? Um exemplo é que o crime de feminicídio hoje, ele é, né, não considerado mais uma qualificadora. O impacto às vítimas é um impacto benéfico,
pois elas se sentem realmente mais seguras. Eu vejo muitas vezes, quando eu vou dar palestras, algumas pessoas criticando a Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha, né, é uma lei institucional extremamente completa. Sem ela, a vítima realmente já é difícil da vítima quebrar este silêncio. Então, se ela não tiver qualquer tipo de proteção, qualquer tipo de apoio, ela realmente não vai quebrar este silêncio. Então, é um impacto positivo, não é só um papel como a medida protetiva, então ela tem outras possibilidades ali, né, de encaminhamento para alguma ajuda psicológica, se a pessoa ela não tem uma residência, tem um abrigo para acolher aquela mulher e até mesmo os filhos. Então, tem diversas outras possibilidades para realmente retirar aquela mulher do ciclo de violência. Doutora, quais os primeiros passos de uma mulher, ou em que momento a mulher que sofre agressão deve procurar ajuda? Que medidas ela deve adotar para se proteger? Bom, a gente até estava falando antes de começar a entrevista, porque a violência doméstica, a gente relaciona ela com a própria palavra violência. E o que remete à violência? Um tapa, um soco, um empurrão. Só que a violência doméstica, ela não começa só numa lesão física, numa violência física. Ela começa muito antes. Então, é muito tênue e a mulher ela precisa prestar muita atenção nos relacionamentos, não só afetivos, como também familiar, né, e coabitação também entra nesse sentido, de que se porventura a liberdade dela, ou até mesmo a percepção de realidade dela está mudando e isso, né, interfere na qualidade de vida dela, ela deve prestar atenção no que está cometendo. Então, muitas vezes, começa-se com um xingamento, começa-se com uma proibição e, como eu disse, às vezes é num âmbito amoroso. E isso se reveste do quê? De cuidado, de carinho, de atenção, e muitas vezes não é. Então, a violência doméstica, ela começa de forma gradativa e a gente precisa prestar muita atenção referente a isso. Doutora, um outro aspecto que gostaria de levantar com a senhora é em relação à atitude da mulher, a situação, às vezes, que a mulher se sente diminuída. Por exemplo, ela foi agredida, ela é vítima de abuso, o marido é aquele cara que psicologicamente faz pressão, que zomba dela na frente dos amigos, chega a agredi-la. Aí, eu queria saber da senhora em relação às delegacias de defesa da mulher, porque anteriormente a mulher ia até uma delegacia e lá estava um delegado homem atrás da mesa. E muitas vezes aquele delegado homem, apesar ali de se autodenominar doutor, é um troglodita também, quer dizer, a mulher se sentia constrangida. Hoje, essas delegacias de defesa da mulher facilitaram as denúncias? Com certeza. Saiba, você mulher que está assistindo essa entrevista e que se identifica com algum tipo de violência doméstica, saiba que, se você for até uma delegacia, você vai ter um atendimento especializado, tem a sala lilás, você vai ser ouvida por uma mulher, você vai ser acolhida. Eu sei que é um ambiente extremamente hostil aos olhos da sociedade, porém, temos políticas públicas frente à violência doméstica. Então, é obrigatório que a mulher que é vítima de violência doméstica vá para uma sala especializada e converse com profissionais especializados também. Agora, essas organizações e coletivos femininos, doutora, têm contribuído positivamente no sentido de proteger os direitos das mulheres? Sim, eu vejo que vários projetos, né, de pessoas, inclusive, né, eu mesma tenho um projeto que se chama Projeto Floresça-me, que vai até as penitenciárias femininas falar sobre a violência doméstica. Então, esses e outros projetos, essas organizações, elas contribuem também para a gente conseguir, de forma preventiva, diminuir os altos índices de violência doméstica que acometem a sociedade. Tá aí, nós estamos conversando, então,
né, falando sobre esses temas importantes, esses temas aí que tratam da segurança, da defesa das mulheres vítimas aí de abuso, de agressão e tudo mais, com a doutora Elaine Cristina Caixeiro. A gente volta já para abordarmos mais esses assuntos, inclusive tratando aí de feminicídio e também de medidas protetivas. Você, mulher que está nos ouvindo, e homem também, né? Não desligue o rádio, não saia daí, a gente volta já. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Voltando com o Jornal do Meio-Dia, edição especial deste sábado. Hoje falando sobre mulher, sobre cuidados, segurança, proteção, né, a vítimas aí de violência. E claro que nós estamos falando com uma especialista, né, em assuntos relacionados aí ao direito, a direitos humanos, direito processual penal, direito penal em si, né, direitos humanos e tudo mais. E a doutora Elaine nos deu aí, neste primeiro bloco, já uma amostragem, algumas explicações sobre como se comportar. Agora, doutora Elaine, voltando aqui ao nosso bate-papo, infelizmente, no Brasil, ainda temos aí altos índices de violência contra a mulher. O que a senhora definiria como principais tipos, quais os principais tipos de violência enfrentados pela mulher? Nós já dissemos da agressão, até propriamente do feminicídio, mas tem inúmeros aspectos, né, que soam como agressão, como violência, até mesmo no ambiente de trabalho, né? Sim, realmente. Nós precisamos entender, primeiramente, o que é violência doméstica. A violência doméstica, ela não é só aquela que ocorre num âmbito amoroso entre um homem e uma mulher. Lembrando que a vítima é gênero feminino, ou seja, não somente a mulher, mas também os transexuais. E o autor, ou seja, aquele quem pratica o ato ilícito, aquele quem pratica o crime, pode ser tanto homem quanto mulher. Porém, ele precisa, eu até falo para os meus alunos lá na faculdade, o que de um jeito facilitado até mesmo para a sociedade, enfim, para as pessoas leigas, que não é somente o âmbito amoroso. Então, eu sempre falo, ou está coabitando, casa, ou é sangue, sanguíneo, então tem uma ligação sanguínea, ou é familiar e amoroso, tá? Então, o sangue pode ser tanto o familiar sanguíneo como o familiar afetivo. A título de exemplo, vamos supor, uma pessoa que está coabitando com a outra. Essa vítima é mulher, está coabitando com uma outra pessoa, seja ela homem ou mulher. Ela não tem nenhum tipo de relação íntima de afeto, ela não tem ligação sanguínea, porém está coabitando. Ela, sim, se ocorrer, né, alguns tipos de violência, a qual a gente vai tratar logo adiante, ela pode sim ser vítima de violência doméstica. Ou então, aquele irmão, irmã que está morando em outro ambiente, né, em outra casa, também pode ser autor de violência doméstica. Ou então, nas relações afetivas, sendo elas amorosas ali, ou então até mesmo aquele ex-companheiro, ex-cônjuge, também pode praticar violência doméstica. Lembrando que temos diversos tipos de violência doméstica, sendo eles a violência moral, física, psicológica, patrimonial, sexual, institucional. Então, são todas elas, né, que podem, sim, abarcar ali numa proteção para as mulheres. Aí, então, agora como diferenciar, doutora, a violência psicológica da violência física e que consequências isso pode trazer para as vítimas? Perfeito. Como a gente estava dizendo no primeiro bloco, a violência doméstica e familiar, ela começa de forma bem gradativa e muitas vezes se começa numa violência psicológica. A violência psicológica, ela retrata um ambiente em que a mulher, ela começa a desconfiar da própria existência, das próprias ideias. Então,
A título de exemplo também, uma mulher que sempre gostava de ir na academia, que sempre gostava de ver os familiares, que sempre gostava de fazer os hobbies delas, ela começa a ficar o quê? Ela começa a ficar mais na casa, ela começa a desconfiar da própria identidade, começa até a perder os próprios gostos. E quando você vai entrevistar, por exemplo, uma mulher que está passando por isso, né, lá no meu escritório, a gente tem todo um cuidado referente a isso, e ela vai contando que começa-se com uma simples frase, começa-se com que às vezes não chega nem a ser um xingamento, mas que a mulher começa a desconfiar dos próprios gostos. Ah, por que você vai lá com a sua mãe, sendo que você não tem tempo para mim, sendo que você tem que cuidar aqui de nós, da casa? Poxa vida, você está indo sempre lá. E ela começa a deixar de frequentar os familiares. Depois, poxa, por que você está indo toda hora lá com a sua amiga? Eu não gosto lá da sua amiga está atrapalhando a nossa relação. E ela começa a deixar também de ir. A violência psicológica, ela é muito, muito delicada e também difícil de se identificar. Tanto é que sempre eu peço para as vítimas que eu já consigo visualizar que é uma violência psicológica, que ela também passe por um tratamento com um especialista, ou seja, com um psicólogo que tenha conhecimento na área de violência doméstica, que consiga fazer um laudo descritivo e a gente consiga também utilizar isso como meio de prova. Então, isso diferencia muito, porque a violência física, o próprio nome já diz, é físico, deixa marcas. Então, é um tapa, um soco, até mesmo um tiro, uma facada. Então, isso daí, da violência física para a violência psicológica, uma está atrelada à outra. Às vezes, uma tem continuidade da outra também. Agora, doutora, o que fazer? Porque antigamente se falava assim, briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. Essa era uma cultura antiga, quer dizer, problema deles, eles que se resolvam. Agora, hoje eu creio que essa mentalidade mudou. O que fazer quando presenciar um caso de agressão contra a mulher? Como agir de forma segura, de forma eficaz, sem complicar ainda mais aquela situação? Olha, é muito importante a gente até relembrar, né, dessas frases que realmente precisam ser extinguidas da sociedade. Porque se você vê qualquer tipo de crime, não que você precise imediatamente ali entrar no meio de uma briga, se colocar a risco, colocar a sua integridade física a risco. Mas você tem meios a se fazer. Vamos supor que você saiba pela própria vítima que ela está sofrendo violência doméstica, ou seja, ela já quebra o primeiro silêncio ali com você. A primeira coisa a se fazer é acolher essa vítima e não julgá-la. E não dizer que ela, eu nem vou dar conselho para você porque daqui a pouco você está lá voltando com ele, parece que gosta de apanhar, parece que gosta dessa situação, entre aspas, né? Mulher de bandido, né? Mulher que gosta de apanhar. A gente precisa extinguir todo tipo de julgamento a essa vítima. Já é muito difícil de quebrar esse ciclo e sair da violência doméstica. Ou então, se você presenciar uma violência ali, tem obviamente vários canais, ou de Disque Denúncia 180, ou então 190 para casos de emergência. É necessário que você também, se você estiver presenciando, que você se solidarize com aquilo e vá como testemunha também. Porque apesar da palavra da vítima ter força, é necessário que tenham outras provas também para fortalecer ali a palavra da vítima. Então, a gente precisa realmente fazer alguma coisa. Não podemos nos calar, né? Não. Tá certo. Agora, qual a eficiência, doutora, das medidas protetivas que atualmente são concedidas pela Justiça? Tá. As medidas protetivas que são concedidas à Justiça para a mulher, né, é necessário que a gente saiba que não é só o afastamento do autor à mulher. É o afastamento do lar, é a recolocação daquela vítima num abrigo, por exemplo, caso ela não tenha para onde ir. Vamos supor que ela tenha ali a inscrição de um filho numa creche que é perto da casa do autor, ela tem a obrigatoriedade de
trazer esse filho para outra unidade. Então, tem todas as possibilidades ali, não é somente o afastamento do autor para com a vítima, e também o autor ele não pode entrar em contato com os familiares, até mesmo com as testemunhas do caso. Então, essa é uma medida, não somente o afastamento, mas outras demais. Vamos supor que esse autor também tenha uma arma, o porte de arma, ele perde esse porte. Então, são todas essas medidas para, obviamente, proteger a mulher. Doutora, muitos são os fatores que levam à violência. Por exemplo, o cara já tem uma tendência mais agressiva, é mais violento mesmo no ambiente de trabalho, com os amigos, foi assim com os irmãos, com a mãe e tudo mais. Aí se casa, vai lá e vai aplicar todo esse seu comportamento contra a mulher. Mas hoje também há outros fatores, né? Como, por exemplo, a droga e as bebidas, né? Ou a bebida e as drogas. Com certeza. Na realidade, quando a gente fala de violência doméstica e a mulher ela vai relatar isso lá na delegacia, existe um formulário que ela preenche e uma das perguntas é se o autor, ou seja, aquele que fez o crime, se ele tem dependência química ou alcoólica. Isso categoricamente aumenta-se a criminalidade, faz com que a pessoa fique realmente muito mais violenta. Então, se a pessoa é dependente químico ou alcoólico, com certeza, até no nível de explosão, né, quando a gente fala do ciclo da violência, onde tem um aumento de tensão, a prática do crime depois da lua de mel, nesse aumento de tensão, se ele for usuário de algum tipo de entorpecente ou também se ele for dependente alcoólico, esse aumento de tensão, ele é muito mais explosivo e, com certeza, os crimes serão muito mais graves também. Mas em relação à aplicação da lei, não agrava nem atenua, né? O que leva em conta é a agressão. O que acontece é, se porventura a mulher for na delegacia e registrar um tipo de crime, vamos supor uma ameaça, tá? Eu estou me sentindo ameaçada, ainda não ocorreu nenhum tipo de violência física, porém uma ameaça. Ela vai se valer da medida protetiva e, se porventura ela relatar que é um dependente químico, um dependente alcoólico, isso não vai agravar. Somente se for constatado, vamos supor, numa busca e apreensão que seja feita na residência do autor, que tenha se apreendido drogas ali, então ele vai responder por outro tipo de crime, tá? Mas que vai agravar, o que vai agravar é a dinâmica ali de como aconteceu o crime em violência doméstica, neste exato processo. Agora, se for descoberto outros tipos de crime, um porte de droga ali, ou até mesmo tráfico de drogas, isso vai ser discutido em um outro tipo de processo. Agora, doutora, como que a violência doméstica ela impacta também na vida das crianças que estão naquele lar, naquela casa, presenciam essas agressões? Isso tem um impacto extremamente difícil para as crianças e adolescentes quando presenciam, porque o lar para uma criança e para um adolescente, é necessário que esse lar tenha o sinônimo de proteção, tenha o sinônimo de salvaguardo. Então, se neste lar, que é um sinal de proteção para aquela criança e adolescente, ele já vem num sentido de violência, isso não vai ser bom para a criança e para o adolescente. Então, é necessário que, por exemplo, a mãe que está sofrendo violência doméstica, que ela também se conscientize, porque muitas vezes chegam mulheres no meu escritório e falam assim, olha, eu não largo do meu marido, ele é violento, ele é até violento com as crianças, mas eu não largo dele porque eu não quero separar o filho do pai, os filhos do pai. Você não vai separar, porque existem medidas familiares, no âmbito familiar, que você vai conseguir fazer com que o seu filho não perca contato. Se o autor não for uma ameaça para os seus filhos, ele não vai perder contato com os seus filhos. Mas é necessário você colocar essas crianças num ambiente seguro, num ambiente em que a educação dessas crianças não fique prejudicada, né? Então, eu acho muito importante ter
essa sensibilidade também, porque muitas vezes a mulher também não sai por questões financeiras, mas saiba que existem outros tipos de medida para salvaguardar essas crianças e até mesmo a vítima, como um abrigo temporário também, até a vítima se restabelecer. Engraçado, né, doutora, que uma mulher em situação assim, vítima de agressão, muitas vezes tem essa questão que a senhora levantou, que é a questão financeira. Ele não deixa faltar nada em casa, ele supre todas as necessidades. Eu não quero separar para não afastá-lo das crianças ou vice-versa. Tem aquela questão da vergonha de voltar para a casa dos pais, acho que é humilhante se separar. E ainda, em alguns aspectos também, a crença religiosa, quer dizer, os aconselhamentos, não, o casamento é para sempre, nem que seja apanhando. Não é na pele dela ou dele, né? A gente tem uma frase que eu sempre utilizo: nós não devemos ouvir alguns comentários de pessoas que não estão nem vivenciando e nem têm conhecimento do que estão falando. Muitas vezes a gente recebe conselhos, até mesmo de familiares, de amigos, e esses conselhos a gente não consegue aplicar na nossa própria vida, porque a pessoa realmente não está passando e não tem ideia do que estamos passando. Então é necessário a gente conversar, por exemplo, com um profissional capacitado, procurar os seus direitos, para que você seja instruída. E não pensar que, por exemplo, o casamento é para sempre, num âmbito religioso, apesar de eu defender, né, muito o casamento. Mas claro. Ninguém é a favor aqui, divórcio, que se separe, não. Mas tem situações que se torna, não dá para conviver, né? Exatamente. Então, mas acima disso, a gente precisa nos proteger. A nossa integridade física e psicológica sempre tem que vir em primeiro lugar. Porque se não nos cuidarmos de nós, como que vamos cuidar dos outros? Então, a gente precisa estar bem, de forma saudável. Se aquele ambiente não é saudável para você, é obrigatório se retirar. E não há como a gente estava conversando lá no começo, não há como a gente identificar este ambiente não saudável, né, um ambiente insalubre, querer continuar porque você acha na sua percepção de que você vai conseguir arrumar aquele ambiente. Na realidade, não é a sua obrigação. A sua obrigação é se proteger e também proteger, obviamente, se você tiver filhos, se você tiver pessoas dependentes de você, se proteger também. A violência doméstica, ela não afeta somente a mulher, ela afeta toda a rede que está perto da mulher, às vezes até como forma de gerar outras vítimas. Né? Vamos supor, um agressor vai lá, agride a mulher e também agride os genitores, os pais, os filhos, os amigos. Então, a gente precisa entender a gravidade disso. Começa-se com um xingo, começa-se com o tolimento da liberdade e acaba, infelizmente, em feminicídio. Infelizmente. Bom, nós vamos chamar aí mais um breve intervalo e voltaremos então na sequência falando mais com a doutora Elaine sobre um projeto aí de porte de arma para mulheres sob medida protetiva. Então, quer saber mais sobre isso? Fique ligado, a gente volta em instantes. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Muito bem, estamos de volta então com o nosso Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, a rádio que é feita para você. Hoje conversando com a doutora Elaine Cristina Caixeiro, advogada criminalista, professora universitária, especialista em direito penal, em direito processual penal, em direitos humanos pela Universidade de Coimbra, uma pessoa com amplo conhecimento, né, profundo conhecimento nessas áreas, hoje nos ajudando aqui a traduzir, a elucidar, a buscar, né, soluções, ou se não, pelo menos minimizar um fato que é real, que é a violência contra as mulheres. Doutora Elaine, a Comissão de Direitos Humanos está analisando um projeto que permite que mulheres sob medida protetiva tenham, então, porte de arma. O que a senhora poderia falar sobre isso? Bom,
Esse projeto, na realidade, né, o projeto da ex-senadora Rosana, ela é do PL, se eu não me engano. Bom, particularmente, se eu for dar a minha opinião sobre porte de arma para a sociedade brasileira, eu particularmente não concordo. Não que eu não concorde com o projeto em si, mas eu acho que a sociedade ela precisa, de forma educacional, basilar ali, saber da gravidade que é você ter uma arma em sua casa. Não é sinônimo apenas de proteção. Se porventura a pessoa ela realmente não tem aptidão, e a gente sabe disso, o índice de criminalidade, até mesmo sem arma, já é alto, de brigas familiares dentro da casa, dentro de residência, em condomínios. Então, a gente visualiza ali, eu pelo menos sinto até um pouco de receio de introduzir uma arma letal neste tipo de sociedade. Então, obviamente que isso inibiria alguns outros tipos de crime? Confesso que sim. Porém, iria também trazer outros tipos de criminalização. Ou seja, uma mulher, e querendo ou não, categoricamente, é uma mulher que está abalada, que está fragilizada. Colocar ela em posse de uma arma letal, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, isso é extremamente delicado. Eu poderia muito bem ser extremamente ali, radical e falar, olha, coloca realmente a arma porque ele vai pensar 2 vezes antes de mexer com essa mulher, realmente. Só que e os desdobramentos disso? O que pode acontecer após isso? E se esse ambiente tiver crianças? Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu particularmente não concordo, porém, isso é uma opinião extremamente pessoal mesmo. Pessoal, realmente. Quer dizer, vai ter quem é a favor, vai ter quem é contra, né? Agora, eu também acho que violência gera mais violência ainda, né? Um erro que não vai justificar de forma alguma o outro. Agora, teria algum impacto positivo numa medida como essa, doutor? Ou seria só negativos? O que os legisladores podem levar em conta, no caso, aí, para aprovarem ou, de repente, vetarem uma medida como essa? Bom, na realidade, este projeto, assim como, por exemplo, né, a lei de porte de armas, né, para um cidadão que comprova que está em risco de algo, a pessoa, né, a mulher, a vítima, ela vai passar por todo o processo para conseguir. Não é somente ter a violência doméstica, ele ser vítima de violência doméstica, que você vai ganhar uma arma ali e vai ter o porte de arma. Não é isso. Você precisa passar por todo o processo para concessão do porte. E, automaticamente, precisa ter mais de 25 anos, precisa não ser reincidente criminal, ou seja, né, não ter nada nas folhas de antecedentes, precisa passar por... não terapia, né, mas algum estudo psicológico ali para conseguir visualizar se você tem aptidão para ter o porte e a posse de arma. Então, do aspecto positivo, eu só visualizo a forma de inibição, ou seja, você dá uma arma para aquela mulher, o autor ele sabe que ela tem arma e pode muito bem, se ela for acometida por uma violência ali, ela pode se defender com a arma. Lembrando que existe realmente, né, a legítima defesa, que ela é não uma forma de você sair matando todo mundo, mas você precisa estar nos requisitos da legítima defesa para você conseguir inibir aquela agressão. E quando eu faço júri e vou sustentar a tese de legítima defesa, eu digo, a pessoa que está em legítima defesa, ela não vai lembrar dos 5 requisitos que está no Código Penal para ela conseguir. Então, muitas vezes, a pessoa que vai repelir a injusta agressão, que é um dos requisitos da legítima defesa, ela vai lá e dispara a arma 5, 6, 7 vezes e pode dar o excesso. Então, é muito complicado você largar uma arma letal
nas mãos de uma pessoa que está fragilizada, que precisa de outros tipos de medidas também de proteção e de acolhimento ali para conseguir também proteger essa mulher, não somente uma arma. Porque armar as pessoas é uma forma até de estimular a violência. Porque saindo um pouco do nosso assunto, que é violência doméstica, violência contra a mulher, o próprio trânsito. Eu me lembro que a gente discutia no trânsito por uma fechada, por uma barbeiragem, tal, gestos obscenos, palavrões e tudo mais, e não passava disso. Mas eu já tenho visto também pessoas armadas, porque aí a coragem dela triplica. Né? E fazendo besteiras, quer dizer, atirando contra o outro, cometendo crime, cometendo assassinato, homicídio, né? E tudo mais. Isso também pode encorajar a pessoa que está em poder daquela arma, né? a utilizá-la, porque uma coisa é você pegá-la, e aí tem aquele outro aspecto, pegou, use. Às vezes a própria vítima fala isso, né? Agora você está com essa porcaria na mão, use. E a pessoa meio sangue quente usa. Aí lá se vai o marido, lá se vai para o cemitério mais cedo. Quer dizer, eu fico com o pé atrás também, doutora, com relação a essa medida, de repente, né, uma forma exagerada aí, de se autoproteger. Mas em outros países parece até que já existe, né, algo semelhante. Vamos supor os Estados Unidos, né? Obviamente que tem estados ali que você pode portar arma, não precisa estar em violência doméstica. Uma mulher pode muito bem ter o posse e a posse de arma. Porém, a gente não pode querer comparar um tipo de estrutura de um país para um outro. É totalmente diferente, a base educacional é totalmente diferente, cultural é totalmente diferente. E um ponto muito importante que você disse é sobre a sociedade. Hoje eu visualizo que a sociedade ela é aquela sociedade líquida, é aquela sociedade rápida, de respostas rápidas, é uma sociedade frenética, uma sociedade sem paciência. Então, isso pode acontecer no trânsito, isso pode acontecer em discussões familiares. E outro medo que eu tenho também, outro receio que eu tenho, é que muitas pessoas, né, falam que algumas mulheres estão se valendo da violência doméstica a título de represália. E isso realmente acontece. Tem alguns poucos casos, mas acontece. E eu fico com receio agora das pessoas saberem que a vítima de violência doméstica pode ter porte e a pessoa ir lá e fazer, por exemplo, uma denunciação caluniosa apenas para ter o porte de arma. Então, isso também é de se pensar. A pessoa pode muito bem se valer de uma lei que está a proteger da sociedade e se valer em benefício próprio. Até porque o ser humano é criativo na hora de arrumar um motivo, né? Uma motivação, criar uma fraude, alguma coisa. Né? Então, realmente, é perigosa. Agora, a senhora acredita, doutora, que essa proposta pode desviar um pouco do foco da necessidade e das políticas públicas? Por exemplo, nós temos instituições como a polícia, a guarda municipal, né, polícias tanto civil quanto militar, que detêm esse poder aí de ter arma, de agir até com certo rigor, na repressão. E pode um pouquinho aí mexer com essas estruturas, quer dizer, a pessoa se achar no direito, não, eu posso me autoproteger e aí complicar ainda mais as coisas? Na realidade, o que a gente tem que ter em mente é que, como você mesmo disse, a gente já tem uma estrutura ali do Estado a proteger a sociedade. Então, a gente precisa tomar conhecimento que temos a polícia militar, a polícia civil que investiga, o judiciário a se fazer todo o processo. Porém, a sociedade ela está insatisfeita com esse tipo de proteção. Tem mulheres morrendo ou sendo, enfim, ali recebendo algum tipo de lesão corporal com a medida protetiva na mão. E isso, infelizmente, ocorre. Porém, a gente não pode desprezar a Lei Maria da Penha nesse sentido, dizendo que ela é ineficaz. Ela é eficaz. O que falta realmente são outras políticas públicas a fim de proteger. Eu não visualizo que entregar uma arma na mão de uma mulher que já está fragilizada ali para ela mesma se proteger
isso também menospreza o trabalho da polícia, que muitas vezes é eficaz, sim, ele está em prol da sociedade, ele está em prol à defesa dessa mulher. Então, eu particularmente acho que geraria ainda mais crimes, tá? Porque identificar, por exemplo, que aquela mulher está em legítima defesa, até chegar nisso, ela está respondendo um processo criminal também, seja por homicídio, seja por lesão corporal. Mas ela quis repelir ali aquela agressão. Mas será? Só porque ele chegou perto? Só porque... Então, essa linha é uma linha muito tênue e pode, sim, gerar outros tipos de violência. Legal. Doutora Elaine, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, seus esclarecimentos, mostrando aí um pouco do seu grande conhecimento sobre o assunto. A senhora que é palestrante também, né, que fala com público, e aqui o rádio também é uma forma, né, de se comunicar, de comunicação em massa, de levar orientações. Então eu queria que a senhora deixasse para a gente, para finalizar, uma mensagem aí aos nossos ouvintes, principalmente às mulheres que porventura estejam enfrentando aí alguma situação de violência e que querem uma solução, querem uma orientação. O que a senhora poderia dizer então a essas mulheres? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer novamente o acolhimento, dizer que é extremamente importante esse trabalho de conscientização, de levar este conhecimento à sociedade. E para você, mulher, que está nos ouvindo, que se identificou de alguma forma com alguma explicação que a gente transmitiu aqui, saiba que você não está sozinha. Saiba que você tem, sim, apoio, ou se você não tiver um apoio ali de um amigo, de um familiar, de alguém próximo, saiba que tem, sim, políticas públicas eficientes para salvaguardar. Não deixe de contar, não deixe de buscar este apoio, quebre este silêncio. Saiba que você é a pessoa mais importante da sua vida, que a sua integridade física e psicológica tem que ser preservada. Então, não fique em silêncio. Saiba que você pode sim e deve quebrar este silêncio, porque depois existe uma vida após a violência doméstica, existe uma vida após a dependência emocional, e é muito importante que você alcance essa liberdade. É muito importante. Muito obrigado, então, doutora Elaine Cristina Caixeiro, advogada, nossa entrevistada de hoje. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, essa conversa aí sobre direitos das mulheres, luta contra a violência de gênero, feminicídio, né, participação da doutora Elaine. Nós queremos agradecer também imensamente, né, a todos que nos acompanham, a todos que nos prestigiam com sua audiência, nossos patrocinadores, nossos amigos, e o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, fica por aqui. No Jornal do Meio-Dia volta, né, segunda-feira, em sua edição normal, aqui com o Marco Aurélio, com a Juliana Fernandes, com o Antônio Rodrigo, comigo, e a gente deseja então um excelente final de semana a todos, que Deus abençoe a cada um e cada uma, né? Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser.